Continuamos agora, então, na parte interna da nossa obra, da nossa construção. Primeiramente, eu gostaria de avisar o aluno, pedir desculpas, que talvez a gente tenha uma interferência de alguns ruídos internos aqui da obra, até porque a obra não está parada, a gente fez questão de filmar em um dia com os trabalhadores e com as atividades acontecendo. Então, se por acaso tiver algum ruído que você perceba aí na nossa gravação, peço desculpas e você saiba que é porque a obra está realmente acontecendo, que era essa a nossa intenção, demonstrar a realidade o mais próximo possível para você aí na sua casa. Temos muitas coisas que a gente pode observar aqui dentro da obra. Aqui praticamente vai estar em todos os estágios que a gente pode verificar de uma construção. Então a gente vai observar, por exemplo, as instalações. Aqui nós temos um contrapiso, um piso que foi feito originalmente para suportar as cargas, porque aqui embaixo, né, existe um outro andar, o andar superior, aquela escada que a gente mostrou, subiu para o patamar onde vai ficar realmente o salão da nossa capela. E nesse contrapiso a gente pode observar algumas características interessantes. Primeiro, a gente percebe as caixas de instalação elétrica, ou seja, vai ter vários pontos elétricos ao longo do nosso piso, com qual objetivo? De poder instalar alguma arandela, instalar algum equipamento, alguma coisa de iluminação, né? Ou para passagem de cabeamento de som. Então, por isso, essas tomadas que você repara hoje nessas caixas, futuramente serão tomadas que terão no piso. Outra coisa que nós podemos observar aqui, falando em instalações também, nós temos um pequeno mezanino aqui atrás, que nós vamos lançar agora, e nesse mezanino a gente tem já as instalações elétricas preparadas para o quê? Para receber futuramente as luminárias que vão atender essa parte do salão. Esse mezanino aqui é muito interessante também, porque você vai poder observar uma coisa. Aqui foi feita uma laje, no sistema que a gente chama de laje treliçada. É uma laje com pequenas vigotas de concreto e entre elas são usados lajotas, que podem ser de cerâmica, de concreto ou nesse caso aqui é de isopor, o nosso bom e conhecido EPS. E esse isopor faz uma função de vedação e fechamento entre essas lajes. Depois, futuramente, ele é rebocado, ele é revestido por baixo, né? Mas ele utiliza muito o nosso peso na laje, deixa uma laje muito mais leve, muito mais econômica e, consequentemente, gastando muito menos material. Também podemos observar o que aqui? As nossas paredes, a nossa alvenaria, né? Aqui nós temos alguns estágios diferentes. Nós temos alvenaria já com revestimento recebido, com o nosso popular reboco, como a gente pode observar naquela parte mais alta, mas que ainda não foi aplicado nenhum tipo de acabamento sobre ela. Está simplesmente o reboco bruto. A gente também já tem aqui aos nossos dois lados, a gente já repara o quê? O início do revestimento, que é a nossa pintura. Ou seja, eu já tive uma aplicação de massa na minha alvenaria, na nossa alvenaria. Aqui a gente chama de massa corrida, né? Pode ser massa PVA, pode ser massa acrílica, mas é uma massa que corrige as imperfeições do meu reboco e permite depois o quê? A aplicação da pintura final. Então aqui nós estamos numa fase mais bruta, como você pode reparar, o nosso piso, que ainda vai necessitar de um contrapiso e de um revestimento. Já estamos com alguma fase mais já de acabamento, como as nossas paredes, que já estão só esperando a pintura final, onde já tem a aplicação de massa. E temos outras partes que ainda estão em construção. Por exemplo, a nossa cobertura. Aqui, aluno, tem uma situação bem interessante que a gente pode visualizar nessa cobertura, que eu tenho primeiramente uma estrutura metálica, ou seja, você percebeu que toda a nossa obra aqui é de concreto. É muito comum hoje essa interação entre vários tipos de tecnologias construtivas, concreto com madeira, concreto com metálica, metálica com outros tipos de materiais, tá? Com outros tipos de estruturas. Então aqui a gente tem a nossa obra toda é de concreto armado, como a gente observou até agora, mas a minha estrutura de cobertura especificamente é toda metálica.
Então você pode observar ali, eu tenho as treliças, tenho as terças, tenho as vigas de apoio, né? Então eu tenho toda a minha cobertura ali em cima, que está ainda aparente, por quê? Porque ela não recebeu o revestimento final. E estando aparente é muito interessante para nós, porque a gente pode observar essas placas de madeira, que são, qual é a função delas? São placas para revestimento térmico e revestimento acústico, ou seja, elas ficam entre a estrutura do meu forro, que vai ser montado após essa estrutura metálica, e o meu telhado que está para o lado de fora, a minha telha metálica. Então é bem interessante a gente observar, né, esse isolamento térmico e acústico, porque aqui sendo um ambiente coletivo, uma capela, eu não posso ter interferência externa de ruído, por exemplo, uma chuva muito forte, uma chuva de granizo, né? Então eu preciso ter esse isolamento, por isso que aqui é uma obra um pouco diferenciada, eu tenho todo esse isolamento térmico e acústico que a gente pode presenciar.